Talvez você está dizendo, mas ninguém está me vendo. Eu estou em um lugar inóspito, eu estou esquecido. Eu estou em uma terra onde ninguém me dá oportunidade. Irmão, o dono do mundo está te vendo. Você não vai desistir. Falta pouco. Falta pouco para o teu navio chegar na tua praia. O dono do mundo, o maior homem de network que já se ouviu falar nessa terra, se chama Jesus de Nazaré. Ele tem uma chave que a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Você está sendo patrocinado por aquele que construiu todas as coisas. Você não está sozinho. Você está com o guarda de Israel, com aquele que não dorme, com aquele que vela. Enquanto você dorme, ele vela pela sua casa. Sim, é nossa vida na mão de Deus. No início é só rascunho, no início é só esboço, é só rabisco, mas tenha paciência com Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa as coisas cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, não queira ficar com o pincel na mão, teu pincel da tua vida na mão dele. Vai ficar bonito, vai dar certo, no final vai dar certo. Romanos capítulo 8, versículo 28, está escrito assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga assim: para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga assim: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Levanta a mão. Você acredita que aquilo que você está vivendo hoje, por mais difícil que seja, ainda que você não entenda, está cooperando para algo melhor lá na frente? Então eu queria hoje pensar com você sobre isso. O tema da mensagem que eu quero trazer nessa manhã é: na hora certa, tudo fará sentido. Diga assim: existe tempo para todas as coisas, e também existe um tempo certo para que tudo que eu estou vivendo faça sentido. Eu sei que essa manhã algumas pessoas entraram aqui com algumas perguntas, algumas indagações diante de coisas que estão vivendo. Mas às vezes as respostas, elas não vêm no momento que você está no meio do furacão, no meio da tempestade, no meio da luta, no meio do gigante, do vale. Mas com certeza, em algum momento da sua história, da sua caminhada com Deus, a resposta virá. E nesse dia vai ser aquele dia que a gente terá que levantar as mãos e dizer: Senhor, me perdoa. Porque enquanto eu estava passando pelo vale, eu fiz perguntas um pouco incrédulas, tive medo, pensei em desistir, mas hoje eu compreendo que todas as coisas cooperaram para o meu bem. Eu queria começar essa ministração contando para você uma história que eu vi alguns anos atrás, que para mim, que naquele tempo, no início de caminhada com Deus, eu tinha muita dificuldade para entender sobre esse texto, que tudo coopera para o bem daquele que amam a Deus. E essa ilustração que eu ouvi mudou todo o meu entendimento sobre essa palavra. Eu falei: é isso. Eu queria que você prestasse atenção, porque eu tenho certeza que essa ilustração vai falar muito ao seu coração, e talvez vai te levar a um nível de percepção e entendimento do que Deus está fazendo na sua vida nesses dias. Essa história diz que existia um homem chamado Senhor da Gratidão. Era um homem que nunca tinha murmurado em nenhuma circunstância. O Senhor da Gratidão era conhecido porque ele era grato por tudo, desde as coisas mais simples da vida até as coisas mais complexas. Tudo que ele conquistava através do seu trabalho, aquilo que ele tinha como bem, aquisição, família, tudo ele agradecia. Mas o Senhor da Gratidão, ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho de viajar em um cruzeiro, em um navio. Era o sonho que ele tinha. Mas o Senhor da Gratidão era muito humilde. Ele sabia que ele precisaria trabalhar muito, economizar muito dinheiro para poder realizar esse sonho depois de muitos anos. Mas como esse homem, ele é um homem que tem fé, crê no Deus da provisão, um homem que tem um coração grato, ele começou a trabalhar e começou a juntar o seu dinheiro para realizar esse sonho de fazer uma viagem em um cruzeiro.
Diz essa história, essa ilustração, que passou algum bom tempo, esse homem conseguiu comprar a passagem para aquele cruzeiro somente para ele. A primeira coisa que ele fez, ele dobrou o joelho no seu quarto e agradeceu a Deus e disse: Deus, obrigado, porque o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu condições, o Senhor me deu graça, sabedoria para eu administrar meu dinheiro. E eu consegui juntar pouquinho em pouquinho, vivi a revolução do pouquinho e consegui comprar a passagem para realizar um dos meus maiores sonhos. Quando esse homem chega para embarcar um navio, cada passo que ele dá pelos corredores até chegar no seu quarto, ele agradece a Deus e diz: Deus, obrigado, porque se eu estou aqui é um milagre. Toda a refeição que ele fazia, cada momento de lazer que ele tinha naquela navegação, ele agradecia a Deus. Se você encontrasse com o Senhor da gratidão naquele navio, você ia encontrar ele orando e agradecendo a Deus. Mas diz a história que no meio dessa navegação, o navio foi açoitado por uma grande tempestade e aquele navio veio a pique, afundou, e quase todas as pessoas daquela embarcação morreram, com exceção o Senhor da gratidão. O Senhor da gratidão, ele conseguiu sobreviver segurando nos restos do navio, aquilo que estava boiando, nos destroços do navio. E ele ficou à deriva por muitos dias, em um vasto oceano, em um lugar inóspito, só cercado por tudo aquilo que tinha sobrado do navio e alguns corpos ainda flutuando ali na superfície das águas. E aquele homem, no meio do breu, ele levanta os olhos para o céu, ele diz: Deus, obrigado, porque o Senhor me livrou desse naufrágio, o Senhor me conservou minha vida, o Senhor não deixou eu morrer. Obrigado porque o Senhor cuidou de mim até esse momento. E aquele homem então ficou à deriva naquele oceano por mais alguns dias. Ele adormeceu segurando naquilo que estava mantendo ele na superfície do mar. E diz a história que de repente esse homem, ele despertou, ele acordou em uma ilha, nas margens de uma ilha. Quando ele abriu os olhos, ele viu que era uma ilha no meio do nada. E a primeira coisa que o Senhor da gratidão fez foi agradecer. Diga agradecer. Ele chegou naquela ilha, levantou as mãos, dobrou o joelho e disse: Deus, obrigado porque o Senhor me livrou do naufrágio. Obrigado porque o Senhor me livrou do mar e agora eu estou nessa ilha. Obrigado, Deus. Aquele homem então agora ele tem que começar a lutar para se manter vivo. Ele vai para as entranhas da ilha e começa a buscar alguma coisa para comer, começa a buscar alguma coisa para sobreviver. E ele vê algumas frutas, ele vê algumas coisas que pode comer, ele começa a caçar os animais, ele tenta pegar alguns peixes, vai passando os meses, e ele vai se adaptando naquela ilha. E cada dia que ele consegue algo para o seu sustento, ele agradece a Deus e diz: Deus, obrigado porque o Senhor me conservou mais um dia, mais uma semana e mais um mês. E assim o Senhor da gratidão já está ali mais de um ano naquela ilha, muito bem adaptado, já conseguiu pegar experiência para caçar algumas coisas, mas ele ainda continua sobrevivendo e com esperança de voltar para casa. Diz a história que certa vez ele teve uma ideia de construir uma cabana, uma choupana, e ele sabia que ia custar um sacrifício muito maior de tudo que ele já tinha vivido até então, porque ele não tinha nenhum instrumento de corte. Ele precisaria de tronco, precisaria de cipó, precisaria de folhas, enfim. E diz a história que então ele começou nessa empreitada porque ele precisava se esconder, se abrigar do frio e do sol. De dia era muito quente e à noite fazia muito frio. Diz a história então que esse homem então começa a trabalhar todos os dias, ininterruptamente, para construir uma cabana. Uma cabana rota, simples, mas algo que protegia ele. Um pedaço de cipó ali, um pedaço de madeira acolá, umas folhas de bananeira para cobrir o teto. E aquele homem vai construindo essa casa, vai construindo isso minuciosamente, de uma forma artesanal. Quando chegou o dia que ele entendeu que a cabana estava pronta, o Senhor da gratidão dobrou o joelho diante da cabana e ele consagra essa cabana a Deus. E mais uma vez ele vai dizer: Deus, obrigado porque o Senhor me livrou do navio, o Senhor me livrou do mar, o Senhor fez eu sobreviver nessa ilha, e o Senhor me deu saúde, condições, sabedoria para construir a minha casa no meio desse lugar que não mora ninguém, mas eu consegui um abrigo aqui, obrigado. E ele consagra aquela cabana. De tudo que ele tinha, o que ele tinha de mais precioso do que é palpável, material, era a cabana. Diz a história então que ele começou a viver nessa cabana. Certa feita, de manhã cedo, ele acorda como de costume,
E ele tem a ideia de ir para o outro lado da ilha para caçar alguns animais, tentar pegar alguns peixes. E assim ele foi. Quando já estava ao meio-dia, 11 horas, ele está voltando com uma vara no seu ombro, um pedaço de madeira com alguns peixinhos, nas outras mãos com algumas frutas. E quando ele está a alguns metros de distância da sua cabana, da sua casa, ele olha para cima e ele vê uma fumaça preta subindo, uma serpentina preta subindo. Ele não entendendo nada, ele olhou aquilo e falou: não pode ser, essa fumaça está vindo da direção da minha cabana. Aquele homem começa a ficar apavorado, larga o peixe para um lado, larga as frutas para o outro e sai correndo em direção à cabana. Quando ele chega na cabana, diz a história que a cabana está sendo lambida pelo fogo, um fogaréu subindo e aquela fumaça preta adentrando os céus. O Senhor da Gratidão, não entendendo nada que estava acontecendo, falou: Deus, não tem ninguém aqui. Deus, o dia não está tão ensolarado. O que aconteceu nessa cabana? E aquele homem então dobra o joelho e pela primeira vez vai sair da boca dele palavras de questionamento, de pergunta e de murmuração. E aquele homem começa a bater no chão de frente à sua cabana, e ele não podendo fazer nada, a cabana se esfarelando diante dos seus olhos. Ele começa a gritar: Deus, eu tenho sido fiel a Ti todos esses anos. Deus, tudo eu tenho sido grato. Jamais saiu da minha boca palavras de impropérios, palavras de questionamento. Até aqui eu tenho me mantido fiel ao Senhor, mas não dá. Eu cheguei no meu limite. Ele começa a esmurrar o chão, e diz: Deus, o que aconteceu? Não faz sentido, não faz sentido. Eu demorei meses para construir isso, eu demorei muitos dias para construir isso. Foi muitas noites de claro, muitas noites de trabalho. Senhor, o porquê a minha cabana está pegando fogo? E aquele homem esperava uma resposta de imediato, e a resposta vinha de um sonoro silêncio dos céus para ele, assim, ó. Não tem resposta. As lágrimas caem, ele começa a chorar copiosamente. Ele olha para a cabana, e na medida que a cabana vai se esfarelando no meio do fogo, a fumaça preta vai subindo. E aquele homem ora, murmura, questiona, aleluia, reclama, grita com os céus, grita com Deus. E Deus está assim para ele: e ele: não faz sentido, 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 não faz sentido. Aquele homem dorme diante da sua cabana em chamas. Diz a história que passa algumas horas, aquele homem ainda está largado no chão. Agora a cabana já foi consumida totalmente pelo fogo. E esse homem está largado no chão, e de repente ele sente uma mão repousando no ombro dele e dizendo: homem, fica de pé, levanta, viemos te buscar, viemos te levar para casa. E de repente o Senhor da Gratidão acorda, achando que estava tendo um sonho, uma miragem, uma visão. E quando ele olha para o ombro, tinha uma mão mesmo, era real, tinha uma mão repousada sobre o seu ombro, e uma voz nos seus ouvidos dizendo: homem, levanta, fica de pé. E quando ele olha para quem estava dizendo aquilo, era um homem com uma boina branca, com uma âncora no meio da boina, um homem vestido de branco. Ele olha para aquele homem, fica em choque. E de repente, quando ele olha para mais longe, perto do mar, já encostado um pouco no mar, tinha um bote com mais 6 homens vestidos com aquela mesma roupa. E ele entendeu que era a roupa da marinha. E quando ele olhou um pouco mais para dentro do mar, tinha um navio da marinha apoitado, e esse homem com no ombro dele dizendo: homem, vamos para casa, vamos para casa, vamos para casa, vamos te buscar. E de repente o Senhor da Gratidão levantou e perguntou para aquele homem: como é que vocês me encontraram aqui? Como é que vocês souberam que eu estava aqui? Eu estou 1 ano nessa ilha. E aquele homem com a boina branca disse para o Senhor da Gratidão: nós vimos o sinal de fumaça que você estava fazendo. Nós estávamos passando por aqui, nós vimos aquela fumaça subindo, e nós entendemos que era um pedido de socorro, e nós viemos te levar para casa. Se coloca de pé. E de repente, irmão, o Senhor da Gratidão, ele falou: não posso ir embora, espera. Ele foi até as cinzas da sua cabana, dobrou o joelho, olhou para o céu e gritou: Deus, me perdoa, me perdoa, porque agora eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Levante sua mão em nome de Jesus. Eu sinto já a presença de Deus aqui.
Eu sei que não é fácil quando nós estamos diante das nossas cabanas em chamas. Eu sei que não é fácil quando o homem dessa história somos nós. Eu sei que não é fácil a gente se trancar em um quarto e orar, clamar, jejuar e perguntar e Deus nos responder assim, ó. Eu sei que não é fácil, mas eu vim hoje tentar te ajudar, irmão, nesse vale que tu está passando, através da palavra de Deus, e dizer para você: aguenta firme, deixa a fumaça subir, deixa a cabana descer, porque já já o navio vai se aproximar. Nesses dias Deus vai fazer alguma coisa vai acontecer. Nenhum sofrimento vai durar a vida toda, nem o deserto vai durar a vida toda. A porta não ficará fechada a vida toda. Essa doença não vai te consumir a vida toda. Só estou pregando para alguém essa manhã que reage em nome de Jesus. Deus te trouxe essa manhã para dizer para você: na hora certa tudo vai fazer sentido. Na hora certa essa doença vai fazer sentido. Na hora certa essa porta fechada vai fazer sentido. Na hora certa esse desastre, o que está acontecendo na sua vida, na hora certa tudo vai fazer sentido. Mas eu sei, enquanto não chega o navio não é fácil, porque é muito difícil a gente aceitar ou entender quando as nossas cabanas pegam fogo. A gente entra em desespero porque só conseguimos olhar para agora. A gente só olha para as cinzas, a gente só olha para o que está dando errado, a gente só olha para aquilo que não deu certo, para aquilo que saiu do nosso controle, e a gente entra no desespero. Um dia que Deus me deu essa mensagem, eu consegui entender algumas coisas. Todas as vezes que a gente entra desesperado diante de Deus, Deus continua do mesmo jeito, sentado em um alto e sublime trono, tranquilo. Aí eu falo: Deus, mas eu tô desesperado, olha aí, a cabana está pegando fogo, está dando tudo errado, para mim não faz sentido. E Deus continua sentado em um alto e sublime trono. Aí Deus falou para mim: filho, sabe por que você se desespera e eu não? Porque o teu olhar é limitado no presente. Você só olha para o que está acontecendo agora. Eu não estou olhando para a cabana pegando fogo, dando abraço na sua família. Eu não estou olhando para a porta que está fechada, filho, hoje, agora. Eu estou olhando para aquela que está se abrindo amanhã. Eu não estou olhando para as pessoas que estão saindo da sua vida agora e isso está fazendo você sofrer. Eu estou olhando para o espaço que está, aleluia, acontecendo, se abrindo, e outras pessoas lá na frente chegando para te ajudar. Ser bênção na tua vida. Aí, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se eu vou conseguir pregar essa mensagem até o final, mas os poucos minutos que eu pregar aqui, deixa eu te falar: a tua vida não é um barco à deriva, sem capitão, sem leme, sem direção. Você pode estar enfrentando os piores momentos da sua vida, mas Deus está no comando da tua história. O teu futuro não está nas mãos do diabo, o teu futuro está nas mãos de Deus. Os teus filhos, a tua família, o teu casamento, a tua empresa. Eu estou pregando para alguém aqui essa manhã. Diga para as duas pessoas: na hora certa vai fazer sentido. Já já o homem vestido de branco chega, pastor. Já o homem vestido de branco chega e vai dizer: filho, chegou a hora. Chegou a hora de eu te explicar o inexplicável lá de trás, aleluia. Chegou a hora de eu esclarecer, revelar o porquê eu permiti essas coisas. Ai, nós teremos que cantar aquela música: valeu a pena, aleluia. Valeu a pena, 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 valeu a pena. Porque se não fosse aquilo lá atrás ter acontecido, talvez nós não estaríamos nessa estação. O que você está vivendo hoje é resultado e frutos de coisas, de lutas que você passou lá atrás, que lá atrás você fez questionamentos e não sabia o porquê está vendo aquilo. Olha para mim, se tivesse dado certo lá atrás, daria errado hoje. Sabe por que deu errado lá atrás? Para dar certo hoje. Se Deus tivesse deixado você entrar naquela porta, tu ficaria lá até hoje. Você não estaria nessa que você está hoje. É assim ou não é? Faz aí uma retrospectiva da tua história, da tua vida. Vai lá nos teus piores vales, vai lá naquele quarto que tu chorou a madrugada toda, depressivo, lembra lá, vai lá, lembra. O problema é que a gente esquece o que a gente vive, a gente esquece o que a gente passa.
E tudo que você viveu lá foi uma preparação, foi um processo para que você vivesse hoje isso que você está vivendo. Porque lá atrás você dizia: Deus, eu quero pegar a esquerda, a primeira esquerda. Deus está dizendo: não, filho, vai reto, vai reto, vai reto. Não, Deus, mas para aqui vai ser mais rápido, vai ser mais fácil por aqui, vai ser mais difícil. Ficar tranquilo, filho, vai por aqui, tu vai chorar, tu vai gemer, tu vai se sentir só, aleluia. Vai ter um momento que tu vai querer desistir, mas lá no final tu vai ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu moro no litoral de São Paulo. Fui criado no Guarujá. Quando chega a temporada, por Guarujá desce muitos artistas, principalmente desenhistas. Quando você passa na calçada da praia, você vê um grupo de pessoas aglomerados. E tem um homem com um banquinho sentado, com um quadro branco na mão, às vezes até azulejo. E aí tem uma pessoa sentada na frente dele e ele começa. Aí está todo mundo olhando para aquela tela branca e aquele homem começa com rabisco, com rascunhos. Quando você começa a ver aquilo, tu fala: irmão, isso aqui está muito feio. São traços, são riscos, são esboços, não faz sentido nenhum. E é caro. Quem pagou está perguntando: rapaz, isso vai ficar bom? O preço foi pago, foi caro, mas só tem risco. Aí tu olha para a cara do artista, ele está já sorrindo. Por quê? Quem está com o pincel na mão, para ele já existe, aleluia. Tu olha aquela multidão que está em volta, está todo mundo em choque, dizendo: será que vai ficar bom? Aí tu olha para o cara do artista, o cara está tendo risada. E puxa para cá, rabisca para lá. Ele só está esperando, ele só está dizendo assim: espera um pouquinho, deixa eu colocar mais traços. Deixa eu colocar mais traços. Ele vai puxando, ele vai puxando. E aquilo que era só garranchos, rabiscos, rascunhos, vai pegando forma, vai pegando o corpo. E daqui a pouco você começa a ver a feição do rosto, você começa a ver os traços. E de repente ele vira o azulejo, ele vira a tela e tu fala: meu Deus, sabe por quê? Assim é a nossa vida na mão de Deus. No início é só rascunho, no início é só esboço, é só rabisco, mas tenha paciência com Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa as coisas cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, não queira ficar com o pincel na mão, teu pincel da tua vida na mão dele. Eu vim do Brasil, de Santos, para dizer para você: vai ficar bonito. Vai dar certo. No final vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Você não vai desistir mais. Você entrou aqui essa manhã pensando em desistir, você não vai desistir. Falta pouco. Falta pouco para o teu navio chegar na tua praia. Talvez você está dizendo: mas ninguém está me vendo, eu estou em um lugar inóspito, eu estou esquecido, eu estou em uma terra onde ninguém me dá oportunidade. Irmão, o dono do mundo está te vendo. O dono do mundo, o maior homem de network que já se ouviu falar nessa terra, se chama Jesus de Nazaré. Ele tem uma chave que a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Você está sendo patrocinado por aquele que construiu todas as coisas. Olha para as duas pessoas e diga assim: o meu pai manda nessa bodega aqui, aleluia. Meu pai manda em tudo. Você não está sozinho, você está com o guarda de Israel, com aquele que não dorme, com aquele que vela. Enquanto você dorme, ele vela pela sua casa, pela sua frente. Acalma o teu coração, meu irmão. Essa palavra já era para tu estar aí dizendo: Deus, eu estou entendendo. Levanta a tua mão para o céu, abre a tua boca e glorifica Jesus esta manhã, porque é uma manhã onde Deus vai estar curando o teu coração de toda dúvida. É por isso que Paulo diz que Deus age em todas as coisas. Deus age em todas as coisas. Todas as coisas Deus está no controle. E na hora certa, tudo fará sentido. Faz sentido?
você ser um pescador experiente. Desde criança você vê o seu pai pescar, aprendendo esse ofício com seu pai. Depois de adulto você ser um dos melhores pescadores. Faz sentido você conhecer o mar com uma palma da sua mão. Faz sentido você estar talvez no melhor barco de pesca, com a melhor rede, no melhor horário, no melhor região. E aí você joga uma rede e quando você puxa não vem nenhum lambari. Faz sentido? Faz sentido você jogar 10, 30, 40, 50 vezes a rede e não vem nada, nem lata, nem pneu, não vem nada, a rede vem vazia. Faz sentido? Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque o cara é um dos melhores pescadores, tá com um barco top, tá com uma rede top, tá pescando de noite, que é o melhor horário para peixe, e ele não pesca uma vez, ele pesca a noite toda e não vem nada. Faz sentido? Não faz. A conta não fecha. Pedro está jogando a rede, está dizendo: Deus, não faz sentido isso aqui. É a primeira vez em tantos anos que eu não vou pegar nada. Não faz sentido. Quando amanhece, Pedro vai para casa, pensa assim: vou para casa, é loucura isso aqui, a conta não fecha. O que eu vou falar em casa? O que eu vou falar na cooperativa? Não, jogaram uma cumba. Alguma coisa aconteceu. Diz a Bíblia que quando Pedro coloca o barquinho dele vazio na praia, Jesus está vindo de lá para cá, comprimido por uma multidão, e Jesus vê dois barcos. Vê um barco que era de um homem, que a Bíblia não mostra o nome, e vê o barco de Pedro. Qual barco Jesus entra? Pedro. Agora segura, vamos voltar lá para o mar, e deixa eu contar essa história em uma ótica positiva. Melhor pescador, melhor barco, melhor rede, melhor horário. Pedro joga a rede, primeira rede, ele puxa muito peixe. Uau! Pedro disse: gente, é hoje que a gente vai ter a maior pescaria de todas. Pedro pesca a noite inteira e cada rede que ele joga, ele pega um punhado de peixe. Pega um punhado de peixe. Eu estou conjecturando a Bíblia, eu estou falando de um aspecto que a Bíblia não conta para você entender onde eu vou chegar. Ele chapa o barco de peixe. Foi um sucesso ou não? Sim ou não? Fez sentido? Pedro está dizendo: lógico que fez sentido. Melhor pescador, melhor barco, melhor lugar, melhor horário. Está indo Pedro de manhã para a praia. O barco está faltando isso aqui para afundar, peixe para tudo quanto é lado. Não cabe ninguém dentro do barco, só os peixes e Pedro. Pedro então encosta o barco na praia. Lá vem Jesus de lá para cá, sendo empurrado por uma multidão. Tem dois barcos, o de Pedro e do outro homem. Do outro homem está vazio e de Pedro está cheio de barco, não cabe ninguém. Qual barco Jesus vai entrar? Qual barco Jesus vai entrar? Esse é o nosso problema. A gente chama de fracasso aquilo que Deus está chamando de acesso. Porque se o barco está cheio, Jesus não entra. Tu não entendeu ainda? Eu vou tentar explicar melhor. Se o barco está cheio, se a pesca fosse um sucesso, Pedro não estaria aqui na história como um apóstolo. Se ele pega peixe, ele não encontraria o cordeiro. Deus falou: essa noite você vai chegar na praia sem peixe para encontrar o cordeiro. Sabe por quê? Às vezes a tua pescaria vai ser uma falência, não vai dar certo. E você pode ser bom naquilo que tu faz, porque Deus ao amanhecer tem algo melhor para você. Ele quer entrar na tua vida, no teu coração. E às vezes para achar espaço, o barco precisa estar vazio de peixe. Coloca a mão no seu coração e diga assim: nem sempre o fracasso da minha vida é derrota. Muitas vezes é acesso. Porque se Pedro tivesse chegado com o barco cheio de peixe, não teria espaço para Jesus sentar e entrar e sentar no seu barco. Sabe quais são os dias que a gente está mais vulnerável à presença de Deus? Chuta. Quando tu lança a primeira não vem nada, quando tu lança a segunda não vem nada, quando tu lança a terceira não vem nada, quando tu lança a quarta não vem nada. E tu fala: não faz sentido. Para onde você vai? Você vai para a praia. Aí quem está lá te esperando? Aí tu tá quebrado, tu tá moído, as tuas armas já caíram por terra, a tua experiência não vale de nada, o teu dinheiro não vale de nada, o teu QI já se foi. Aí tu vai olhar para ele e vai dizer: a tua graça me basta. A tua graça me basta. A tua graça me basta. Bíblia explica a Bíblia. É por isso que a palavra diz assim: e as misericórdias do Senhor se renovam quando? Qual é o horário que as misericórdias se renovam? A cada
Misericórdia na Bíblia, o termo prático é, aleluia, oportunidade de recomeço. A noite toda, fracasso, aleluia, estresse, não faz sentido. Isso é a noite. É a noite onde tudo está dando errado. É a noite onde todas as portas se fecharam. A noite onde ninguém, nem o WhatsApp ninguém te responde. Todo mundo sai do teu lado. Até o teu melhor amigo não tem condições de te ajudar. O teu pastor, a tua intercessora, ninguém tem condições de te ajudar. É a noite no meio do mar da Galileia. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ei, tá amanhecendo Orlando, tá amanhecendo Lagoinha Orlando, tá vindo um homem caminhando sobre as areias da praia e se chama Jesus, dizendo para você: está nascendo uma nova oportunidade para você. Ei, eu já vejo para você, olho para você, já estou vendo já amanhecendo sobre a sua vida. Os dias escuros estão passando. Pastor, mas eu estou chegando nesse tempo, nessa praia, cansado, falido, esgotado. Fica tranquilo. Tu acha que tu não tem força para nada, mas ainda cabe um pouquinho de força. Ainda tu tem um pouquinho de força. Para quê? Para remar um pouco para o fundo e largar a rede mais uma vez. Pedro está aqui, voltando para a praia, no veneno, reclamando, não fazendo assim, dizendo: sabe alguma coisa, eu vou lavar aquela rede, eu vou dormir, eu quero esquecer essa noite, eu estou esgotado. Quando encontra com o homem de Nazaré, o homem de Nazaré senta no barco, com a autoridade: está cansado, meu filho? Tá não, tu ainda tem força para remar um pouquinho até ali, e ainda tu tem força para lançar a última rede, aleluia. Eu vou profetizar, quem quer receber essa profecia aqui? Um lançar de rede com Jesus no barco vale mais do que 100 lançar de rede sem Jesus dentro desse barco. Talvez você jogou 100 vezes e não pegou nada, porque Jesus não tinha entrado, pastor Léo, mas agora ele está. Vai ser somente uma tentativa, já vai fechar a conta. Diga para o irmão que está perto de você: uma tentativa vai fechar a conta. Diga para ele: vai fechar a conta. Ele vai honrar as tuas lágrimas, ele vai honrar a tua dor, as tuas orações, a tua entrega. Toda semente que é plantada em lágrimas, caminhando com fé, está sendo contabilizada no céu. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. É por isso que teu barco às vezes tem que vir vazio mesmo. Tem que vir vazio. Às vezes quando a gente está quebrado é nesse dia, irmão. O nosso melhor culto é quando a gente está quebrado. Porque quando a gente está bem, a gente chega e tal, já até enrola no inglês, aleluia. Mas tem dia que a gente entra arrebentado, e tu fala: meu Deus, não está fazendo sentido. Essa semana tão caos, essa semana minha casa está pegando fogo. Meu Deus, aí tu senta aí, ó. Senta aí. Alguém falou: olha, vamos lá na Lagoinha Orlando. Pastor Léo estava pregando aqui, é a igreja, aleluia. Deus está aqui. Eu sei que você falou: vou lá passear, vou dar um rolê. Não, tu não veio dar um rolê não, irmão. Você veio encontrar com Jesus que vai mudar a tua vida essa manhã. Você vai voltar dizendo: eu não vou desistir, eu não vou parar. Eu entrei se arrastando, mas eu vou voltar voando para minha casa. Eu vou segurar a onda, eu não vou murmurar, eu não vou desonrar Deus, eu não vou jogar tudo pro alto, eu não vou abandonar minha família, eu não vou abrir mão da minha empresa, eu vou continuar até que o navio chegue na minha praia, até que as mãos do homem de branco se apoiem no meu ombro e diga no meu ouvido: ei filho, ei filha, chegou o tempo, chegou a hora, vamos para casa, vamos para casa. Alguém está me entendendo aqui, pelo amor de Deus? Diga assim: ainda bem que eu vim, Jesus. Seja a boca de Deus para duas pessoas, diga para ela na hora certa, vai fazer sentido. Irmão, meu corpo está pegando fogo, você precisa crer nessa mensagem. Na ótica de Pedro o barco está vazio, mas na ótica de Jesus o barco está com espaço. Aquela noite para Pedro não tinha sentido algum até amanhecer. Até amanhecer. É sempre assim, é até amanhecer. É até a próxima oração, até o próximo culto, até a próxima entrega, até o próximo momento com Ele. É até o próximo. É por isso que o diabo luta, para que tu não tenha esse próximo encontro. Ele é sempre assim. Ele sempre luta. Tu tá quebrado, tá moído, tá sem fé, e você diz: eu vou lá. Ele fala: não vai não, diabo, não vai não. Porque ele sabe, basta somente uma palavra.
Passa somente alguns minutos na presença do Eterno, a gente já vira um leão. Você já viu como você sai da oração? Você entra dentro de um quarto de oração como um cordeiro, mas quando tu sai de lá, tu sai que nem um leão. O que acontece nesse lugar? Tu entra com uma tonelada de problema, tu sai zerado, zero bala. Já sai falando, já pode vir que eu estou pronto para outra, aleluia. É porque Deus é aquele que na hora certa Ele vai te explicando, Ele vai apontando o caminho. Tu não está sozinho, eu vou repetir, tu não está sozinho. Tu não está sozinho, tu não está sozinho nessa ilha, tu não está sozinho nesse naufrágio. Irmão, eu vou falar algo aqui, pelo amor de Deus. Se fizer sentido para você, dá um glória a Deus. Ei, se Deus te trouxe até aqui, Ele não vai deixar tu morrer nessa prova. Se tu não morreu quando o navio afundou, Ele não vai deixar você morrer nessa ilha. Ah não, se fosse para você partir, tu já teria ido muitos anos, sim ou não? Se fosse para tua família acabar, já tinha acabado muitos anos lá atrás, sim ou não? Então aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra é fiel para... Eu já estou terminando. Às vezes Deus permite que as circunstâncias baguncem aquilo que nós achamos que está bom, para nos levar a algo melhor. Tá bom, estou na minha ilha, estou com a minha cabana, estou sobrevivendo. Daqui a pouco vem Deus e bagunça tudo. Deus bagunça tudo. Aí tu fala, mas para que, Deus? Porque se eu deixar você no bom, você não vai para o melhor. Aí Deus bagunça, Deus taca fogo na cabana, Deus manda uma tempestade no barco, é assim. Jonas está de boa, Jonas, dormindo. Boa. A Bíblia diz que Deus mandou uma tempestade. Naquele momento a vida de Jonas virou um inferno. Aquilo que estava bom foi bagunçado por Deus para levar ele para algo melhor. Tenha maturidade para receber essa palavra nessa manhã. Talvez você está dizendo, está muito bom, mas Deus tem algo melhor para você. E às vezes Deus vai chacoalhar um pouquinho, para que você possa entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, faz sentido você morar em uma casa e de repente, eu vou usar um termo aqui atual, mas naquele tempo era jumenta. Mas vamos colocar aqui cachorro, pet, cachorro. Você está na sua casa sozinho, você tem irmãos, de repente o cachorro, naquele contexto era jumenta, se extravia, vai para a rua, alguém deixou o portão, tá. Tanta gente para ir buscar o cachorro, o teu pai manda quem buscar? Você. Estava de boa assistindo Netflix, aleluia, maratonando. Teu pai só olha para você e fala assim, ô filho, a jumenta se extraviou, vai buscar a jumenta. Mas pai, mas tem tanta gente aqui na casa, porque tem que ser eu, vai você. Aí lá vai Saul, faz sentido? Saul está dizendo, rapaz, não faz sentido. Saul está chutando pedra, né? Falou, cara, não faz sentido, pô, tem meu irmão, tem minha irmã, porque o negócio é ficar procurando cachorro, jumenta. Irmão, quem gosta de ficar procurando jumenta na rua? Imagine, você andando na rua, tá indo para onde? Tá indo para Disney? Não, estou procurando uma jumenta por aí. Mas diz a Bíblia, enquanto Saul está procurando a jumenta lá na frente, Deus está visitando o profeta Samuel e dizendo para ele assim, Samuel, vai chegar um homem aqui, esse homem vai ser o rei de Israel. Prepara o chifre de azeite, quando ele entrar aqui para falar contigo, taca azeite na cabeça dele. Samuel aqui está dizendo, aleluia. Mas lá Saul está dizendo, misericórdia, cadê essa jumenta? Cadê esse cachorro? E chuta pedra, e chuta pedra, e chuta pedra. E está procurando a jumenta perdida. E de repente ele, vou desistir disso, eu não quero mais saber de jumenta. Aí o servo disse, olha, tem um profeta aqui, ele revela tudo, revela até cachorro perdido, aleluia. Ele vai revelar para você onde está a jumenta. Vai lá. Aí ele vai para a casa de Samuel. Quando ele chega diante de Samuel, quando Saul vai falar de jumenta, Samuel abre a boca e fala de trono, de reino, de autoridade, de governo. Eu sei que você está pensando assim, Deus, por que eu perdi aquilo? Deus está dizendo para você sair do lugar do comodismo
e começar a trilhar o caminho de governo que eu tenho para você. Tem gente aqui que está meses atrás de jumenta, meses atrás de coisas que estão perdidas. Deixa eu te falar uma coisa, jumenta só é um pretexto. O que Deus quer que você encontre não é jumenta, é um frasco de azeite que Ele vai derramar sobre a tua cabeça. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só, quando Samuel revelou que Saul seria rei, aí Saul lembrou da jumenta e perguntou para Samuel: e a jumenta? Sabe o que Samuel disse? Pergunta: o que, pastor? Samuel disse para Saul: elas já foram achadas. Rapaz, eu andei 20 quilômetros. Não, Saul, tu não entendeu. Deus deixou que a jumenta se perdesse para poder achar você. Essa história não é sobre jumenta perdida, é sobre homens que precisam se encontrarem em Deus, no seu chamado, no seu propósito. Sabe por que você perdeu aquilo? Porque Deus quer te achar no teu propósito, te encontrar no teu propósito. Aquilo não era para você, aquilo não era para você, e você sabe, você estava insistindo com algo que nunca era teu e não vai ser teu, porque o que Deus tem para você é maior, é melhor. Sabe que você pode ficar de pé e glorificar a Deus? Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração e edificado muito a sua vida. Caso isso tenha acontecido, escreva aqui nos comentários algo que você recebeu de Deus nessa mensagem, e não esqueça também de colocar o seu nome para que eu possa estar orando por você. Outra coisa que eu queria te pedir: se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha nesse vídeo e compartilhe o link dessa pregação com seus familiares, amigos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Aqui do lado tem mais uma pregação que edificou centenas de pessoas e eu tenho certeza que vai falar com você também. Antes de terminar, deixa eu te fazer uma pergunta: como é que está a sua vida espiritual? Eu preparei um material que tem ajudado muitas pessoas a caminharem na fé e ter uma vida de maior intimidade com Deus. No link embaixo da descrição desse vídeo você encontra esse material. Clica lá e saiba mais.